O que eu quero dizer aqui para você é um assunto muito sério. 2020 foi o início das pragas do Apocalipse. 2020 foi o início da tranqueiragem toda. Olha só, o Messias, em Mateus, capítulo 24, ele narra a grande tribulação, o princípio das dores, ele fala o que vai acontecer no fim dos tempos, dá muitos sinais. E no verso 34, ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração ele está falando? Não é aquela que vivia no tempo dele. É a geração, quando ele fala esta, ele se refere à última geração que receberia os sinais do fim dos tempos. Quantos anos é uma geração? Salmo 90, verso 10, vai dizer que uma geração é em torno de 70 anos aproximadamente. Que o homem vive, o ser humano vive em torno de 70 anos. Mais ou menos isso, biblicamente, é uma geração. Então, quando o Messias está falando assim, olha, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, significa que a última geração começaria a ver os sinais do fim dos tempos. Começaria. E quais sinais ele começa a dizer? Ele começa a dizer, caiu aqui. Ele começa a dizer no verso 4 que o engano seria uma das marcas do fim dos tempos. Ele fala assim, ó, ele lhes disse, vede que ninguém vos engane. Ou seja, o engano começaria a ser algo muito difundido no mundo. Em que aspecto? No verso 5. Porque verão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o enviado, eu sou o apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Traduzindo para hoje. E enganarão a muitos. Você vê o engano religioso tomando conta a partir de 1950, 1960 em diante. Falsos profetas, falsas profecias, falsos pregadores. Teologia da prosperidade, você encontra ali Benny Hinn difundindo muito isso aí. Depois que a gente rega com a unção do riso, etc. e tal, todas aquelas lambanças heréticas nas denominações. Você vê pessoas abrindo templos e templos e mais templos, totalmente fora dos padrões. E ele continua dizendo no verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você encontra a primeira Guerra Mundial, a segunda Guerra Mundial e muitas outras que aconteceram em perto aí de 1990, 2000. Você encontra isso. Sabe do que eu estou falando, né? Se você for a fundo, você vai saber do que eu estou falando. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, ou seja, países em guerra. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome sempre houve, mas na intensidade que está acontecendo hoje, nunca se viu antes. Olhe para a África. E olhe para o Brasil também. Olhe para a Venezuela, olhe para Cuba, olhe para vários outros lugares. As pessoas estão morrendo de fome, muitas. E isso é proposital. Então o Messias aqui em Mateus 24 está dando sinais. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque você, na geração que você vive, você que viveu de 1970 para cá, 1980 para cá, 1990 para cá, você que era adolescente em 1980, você estava vivendo o período do começo da libertinagem total. Você estava aí, ó, várias baladinhas, dance, ou não sei o que. Vários lemas que eu não posso falar aqui no YouTube, porque o YouTube vai restringir o vídeo. Mas você sabe do que eu estou falando. Aquela coisa que tem assim, começa com S, depois com D, a outra palavra, e depois vem a outra palavra aí, rock and roll. Esse era o lema. Então todo mundo começou a libertinagem, promiscuidade.
vamos tacar se lasque todo mundo, vamos fazer o que a gente quiser. Nós somos os donos da nossa própria vida, ninguém manda em nós. É assim, né? E o que começou com isso? Lascívia total, promiscuidade total. O Criador está irado. Sinal do fim dos tempos, a última geração. Hoje, a partir de 2020, esses que plantaram na carne estão colhendo. Muitas pessoas estavam aí, em certos horários da calada da noite, em 1980, 90, 2000, 2010, traindo, fornicando, traindo o marido, traindo a esposa, pegando não sei quantos aí em festinhas. Você acha que o Criador vai ficar calado? Você acha que vai ficar impune esses pecados? Você acha que quem cometeu essas atrocidades vai ficar impune? Não. Não. Era toda noite, todos os dias, no mundo todo. Japão, Brasil, Estados Unidos, União Europeia. Muitos pecados. Isso é só um tipo de pecado, tem muitos outros. Roubalheira, canalice, mentiras, pessoas enganando, lorota, golpes. Que mais? Muita coisa. Muita coisa. A rebeldia tomou conta a partir de 1950 em diante. Quanto que é 1950, 60 ou 70? Mais uma geração que nós lemos aqui, que são 70 anos em Salmo. Também tem Isaías 66:8. Mais ou menos 70 anos. Faz a conta. 2020 menos 70, 1950. Só que o Messias fala que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, ele dá vários sinais aqui, fala que estrelas vão cair do céu, fala que vai vir o anticristo, o abominável da desolação, fala que vão vir falsos profetas operando sinais, e já aconteceu essa profecia. Muitos enganando, mentindo para muitos, unção do caicai, é isso, aquilo, a profetada, eu vejo uma Hilux na sua vida, você vai não sei o que, vai casar, a revelação, a profecia, a teoria de prosperidade, você vai ganhar, blá, blá, blá. Engano, mentira de Satanás, o sedutor do mundo. Então, muitas coisas ele deu aqui, sinais que vão acontecer nesta última geração, e a maioria dessas coisas já aconteceram e ainda vai acontecer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? Duas palavras gregas. Anomia. Sem nomia, lei. Aqueles que vivem como se não tivesse lei para obedecer. Isso que significa iniquidade. As pessoas hoje, já desde 1960, mais ou menos, vivem na iniquidade. É escancarado, óbvio que sempre existiu isso, mas houve muito mais intensidade depois de 1960 para 1970 em diante. É isso que eu estou tentando te dizer. 1980 já foi, estourou. Vários musicistas, né? Vamos cantar essas músicas aí de libertinagem. Nós somos isso, nós somos aquilo. Vamos viver a vida. E por viver a vida, por amarem a vida, praticam a iniquidade. E o amor verdadeiro, o agape, se esfria. Então, o juízo está vindo nesta última geração. Tem mais coisa. Ele fala muita coisa aqui. Fala da vinda dele, fala que o sol vai escurecer, a lua também, isso vai ser bem no final da tribulação, não é agora, tá? Esses negócios de lua de sangue agora, isso não tem nada a ver com a lua mesmo, que vai acontecer lá no final da tribulação, Apocalipse 6, não é nem para agora, isso aqui é lá no final. Então ele fala que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, você está vendo, ele fala aqui também da perseguição. Quando vier o abominável da desolação, o qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, está aqui, Mateus 24. Fujam para os montes, o que tiver no telhado, não desça. Ele fala, olha só, o que tiver sobre o eirado, não desça, tirar de casa alguma coisa. Quem tiver no campo, não volte atrás buscar sua capa, ou seja, denota correria. Quando vier a imagem do anticristo, tem que fugir, vai acontecer grande perseguição nas cidades. Então ele fala, ai das que estiverem grávidas e das que estiverem
amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque vai haver então grande tribulação. Como desde o princípio do mundo, nunca houve, e nem haverá jamais. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, vai ser uma coisa tão terrível. Então, olha só o juízo que está vindo. Olha o juízo que está vindo para esta geração. Você tem que entender que nós somos a última geração, porque essas profecias se cumpriram recém agora. A última geração que plantou na carne em 70, em 80, em 90, no ano 2000, agora vai colher. E ano 2020 começou toda a tranqueiragem. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe do que eu estou falando? O que você está vivendo hoje é puro juízo do Criador para cumprir as profecias. Então não tem como isso parar, isso só vai piorar. Leia aqui, você vai ver que é o final dos tempos. Isso não é papo de doido, isso é profecia bíblica, é a realidade. Você abre os olhos, meu irmão, você está vendo o que está acontecendo? Coisa que nunca houve, isso é só o início. Isso é só o início, meu irmão. Isso é só o início, o começo do fim, recém começou. Agora, faça as contas. Começou a grande promiscuidade, rebelião contra o Criador, porque as pessoas amam mais a vaidade, em 60, em 70, faz a conta. 1960, mais 70, 2030. Você acha que você tem mais do que 2030? Eu digo que é muito difícil, você pode até ter, não vou bater martelo aqui, nem dizer data, nem nada. Mas não temos muito mais do que isso. Nós já estamos em 2021, metade de 2021, mais da metade, 2021. A tranqueiragem toda, o Apocalipse começou em 2020, entenda isso. Se você ler o Apocalipse, você vê que não vai ter muito mais tempo não. Acabou. Acabou. Esqueça você fazer faculdade, esqueça tudo isso. Acabou, agora é o fim, só vai vir a perseguição. Só falta o anticristo aparecer. Então entenda, olha, os vídeos que eu estou fazendo aqui, você tem que entender que são alertas. É o fim. Você podia estar aí no ano 2000, você se lembra? O que você fazia no ano 2000? Ano 2010? Você estava plantando na sua carne. Festinha, baladinha, tudo liberado. Agora você vai colher o que você plantou. Você acha que o pecado vai ficar impune? E você acha que o pecador vai ficar impune? Biblicamente não existe isso, meu irmão. O Criador é justo, então ele tem que fazer valer a sua justiça. As pessoas plantaram e agora vão colher. Bom, eu vou gravar novos vídeos sobre isso, tá? Nos próximos vídeos do canal. Fique ligado, isso é só o início. É isso aí, compartilha, deixa o like. Valeu!